Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade às funções orgânicas e hoje especificamente a gente vai trabalhar a parte de ácidos carboxílicos e a própria palavra já vai dando a gente uma característica desse grupo de compostos chamados justamente carboxílicos. Quando você ouve a palavra carboxila, ela já vai remeter a gente a dois grupos, a dois radicais. Ao radical carbonila, vamos colocar já, e o nosso radical, isso é muito mais conhecido, o radical hidroxila. Lembrem-se que você tem um radical carbonila, que é o C-O, com as valências livres. E é justamente que tipo de radical que eu vou jogando nessa carbonila que vai me dar a característica e o tipo de função orgânica. Nessa aula especificamente, a gente vai ligar uma hidroxila, somente uma hidroxila. Lembrem que duas hidroxilas no mesmo carbono sofre desidratação, ela é instável. Então, a gente vai ligar apenas uma única hidroxila a esse radical carbonila. Então, ao ligarmos uma hidroxila ao meu radical carbonila, a gente vai apresentar o grupamento funcional que a gente vai chamar de uma carboxila. Então, o que vem a ser uma carboxila? É justamente o meu grupo funcional que vai definir a minha função, lógico, ácidos carboxílicos. Então, vamos lá. Eu tenho uma carbonila que vai me dar, a depender do tipo de ligante, uma variedade de compostos orgânicos, de funções orgânicas. Se já assistiu a outras aulas, você lembra lá, um aldeído, quando ela está na extremidade, uma cetona, quando ela está no carbono secundário. E agora, pela presença da hidroxila, eu passo a ter esse grupamento funcional que eu vou chamar de uma carboxila, daí nos ácidos carboxílicos. Então, a primeira coisa, primeiro passo, como eu digo toda videoaula sobre função orgânica, é decorar o grupo funcional. Só a partir dele é que você vai começar a entender as propriedades, as suas nomenclaturas. É impossível dar um nome de um composto, eu não sei que tipo de função ele é. É impossível dar uma propriedade, um ponto de fusão, uma solubilidade, se eu não sei como caracterizar. Cai numa questão, professor lá. O ácido propanóico, ele é solúvel em água? Se eu não sei o grupo funcional, se eu não sei a sua caracterização, como é que eu vou saber a sua propriedade? Então, o primeiro passo de vocês que estão assistindo essa aula é pegar cada função e, logicamente, cada tipo de função, cada grupo de compostos e decorar o seu grupamento funcional. E o meu grupamento funcional de um ácido bem tranquilo, C-O-H, é a repetição que vai fazer com vocês nem prestem muita atenção, já marca logo lá que é um ácido carboxílico. Os vestibulares, muitas questões de provas, inclusive, ele dá o composto e pede para você ir identificando as funções. Lembra, a função é ácido, o grupo funcional é o grupo de átomos que vai caracterizar a minha função. Então aqui eu tenho o meu grupo funcional que caracteriza a função ácido carboxílico. Coloquei só alguns exemplos aqui só para visualização, mas o importante é lembrar do grupo funcional. C-O-H, C-O-OH, C-O-OH. Que é interessante vocês prestarem bastante atenção que como a carbonila ela apresenta duas valências livres e uma delas vai estar ocupada pela hidroxila, este carbono da minha carboxila, ele será sempre um carbono primário. Obrigatoriamente, ele vai estar fora, no caso extremo da minha cadeia, já que a minha carboxila, ela já estaria fazendo 3 ligações, 2 da carbonila e uma da hidroxila. Isso vai facilitar muito na hora da nomenclatura, que a gente não vai precisar ficar olhando o lado. O lado da numeração vai ser sempre o da carboxila. Afinal de contas, a carboxila ela já tem 3 ligações, faltando uma, sempre um carbono primário. Então visualize aqui,
extremidade, extremidade. Eu coloquei uma cadeia cíclica, mas percebam que eu precisei colocar a minha carboxila fora dessa cadeia, né? Impossível colocar neste carbono, afinal de contas ele já tem duas ligações, então eu não teria como introduzir essa carboxila. Então meu carbono ficaria extremo, fora dessa cadeia fechada, né? Vamos lá, fórmula geral. Infelizmente, né, nem sempre vocês seguem um cronograma de videoaulas, né? Começando pela nossa função hidrocarboneto, que é primária, entendendo tudo de hidrocarboneto. Então, por que eu digo infelizmente? Porque aí a gente vai ter que, justamente, a cada videoaula dessa, estar repetindo a caracterização. Quando a gente fala em fórmula geral de um composto orgânico, a gente está falando de uma fórmula geral base. Por que base? Porque vocês devem lembrar, vocês devem saber que existem compostos orgânicos abertos, fechados, saturados, insaturados por uma pi, insaturados por duas pis. E aí eu vou criando uma possibilidade infinita de fórmulas. Então, quando a gente define uma fórmula base, a partir dela a gente vai extraindo todas as outras. Para isso, eu preciso entender que saturação, limite de ligantes. Se eu vou acrescentar uma ligação pi aqui, eu não tenho como mais, eu estou saturado, então eu preciso sair, tirar alguém para colocar uma ligação pi. Como toda ligação é feita com dois átomos, ninguém se liga sozinho, né? Eu preciso de alguém para estar ligado, de algo para estar ligado. Se você vai introduzir uma ligação pi, você tira uma ligante de um lado, um ligante do outro. Ou seja, 2 hidrogênios para cada ligação pi que você introduzir na sua estrutura. Então essa fórmula aqui, que é minha fórmula base, ela é para a cadeia saturada e aberta. Para uma cadeia saturada e aberta. Então, essa cadeia saturada e aberta, mais uma observação importante. E com uma única carboxila, que é que geralmente cai em prova, né? Então, de novo, é uma base, você já sabe que tem fórmula geral CnH2nO2. Professor, é legal eu decorar essas fórmulas? Bom, nesse caso, essa decoreba é importante, né? Principalmente para quem tem necessidade, precisa muito de química, porque a partir dela a gente vai poder caracterizar pelo número de carbonos, sem ficar contando hidrogênios, né? Sem contar a estrutura toda, a possibilidade de dois compostos apresentarem a mesma fórmula. E isso tem um nomezinho, né? Vocês não aguentam mais o professor de vocês estar me falando, né? Que é chamado de isomeria, que é um tópico fundamental para a química orgânica. E essa é justamente a grande característica dos compostos orgânicos. Poderem formar substâncias totalmente diferentes, com propriedades diferentes, a partir de uma fórmula molecular única. Então, essa característica dessa isomeria, ela pode às vezes ser tirada se você lembrar a fórmula geral de uma maneira bem rápida. Tranquilo? Vamos embora. Nomenclatura. Como nós vamos dar nomenclatura, né, oficial, né? Instituto Universal de Química Pura e Aplicada, a gente diz nomenclatura oficial. Do mesmo jeito que a gente vem trabalhando todas as outras nomenclaturas. Usamos o prefixo, são 3 passos. O prefixo, que vai me indicar o número de carbonos. O infixo, né, o central, que vai me indicar o tipo de ligação. Lembre lá, AN para saturado, EN para dupla e IN para tripla. E aí você vai variando, de EN, né? Um diin, um enin, um enino, né? Você tem uma dupla e uma tripla, então isso não importa, né? Então você coloca o infixo e por último o sufixo que vai indicar a minha função, que nesse caso é meu ácido carboxílico. Então vamos lá, um carbono, né? Vamos colocar por convenção, e aí nesse caso, não é uma regra obrigatória UPAC, mas é uma convenção que todos nós utilizamos. Ácido, né? Estou abreviando aqui, não tem problema. Ácido, um carbono MET. A minha cadeia é saturada. De novo, cadeia é uma coisa, composto é outra. Né? Minha cadeia, até porque só tem um carbono, então ela é saturada. Ó. Minha cadeia ela é saturada. Minha cadeia ela é saturada.
Agora, o composto apresenta uma insaturação, ok, mas não faz parte da sua cadeia de carbonos. Essa insaturação está ligada de um carbono para um oxigênio. Então, por favor, cadeia saturada, então, meu infixo an, e o sufixo que vai caracterizar justamente um ácido carboxílico, que é o meu sufixo oico. Então, esse sufixo é que vai indicar justamente meu ácido carboxílico. Ok? Vamos para o próximo? Ácido. Ácido. 2 carbonos. Eu tenho o prefixo et. Minha cadeia é saturada. E, por último, eu vou para meu sufixo indicando a minha função. Então, meu ácido etanoico. Vocês percebam que eu não estou numerando a cadeia, primeiro, porque não tem uma ramificação, e segundo, porque não preciso dizer onde está esse grupo funcional, porque obrigatoriamente ele vai estar na extremidade, é meu carbono 1. Vamos para o próximo. Quantos carbonos? Primeiro, achar a cadeia principal, então vamos embora. 1, 2, 3, 4, 4. Tanto faz, então eu vou definir só porque eu quis essa como a cadeia principal, poderia ter descido, não tem problema nenhum. Vou numerar obrigatoriamente da direita, 1, 2, 3, 4, e dar a nomenclatura do jeito que eu estou visualizando. E eu visualizo que eu tenho um radical metil, só um carbono, no carbono 3. Então, bora. Ácido 3-metil. É isso que eu estou visualizando, né? 3-metil. A minha cadeia principal tem 4 carbonos, but. Ela é saturada e é um ácido carboxílico, portanto, oico. Não preciso colocar oico 1, está implícito, né? Já que a carboxila só pode estar no carbono 1. Vamos lá, uma cadeia cíclica. Olha aí, de novo, né? Como a gente trabalhou no início da aula. Eu não posso colocar meu grupamento carboxila diretamente ao anel, né? A esse ciclo. Por que não? Porque ele tem que estar sempre na extremidade, ele já faz 3 ligações. Então, não se faz necessário indicar a presença desse carbono. Muito aluno fica querendo falar, tem 6, então é o hexa. Não, o ciclo tem 5. A carboxila, ela está fora porque é necessário, já que ela já tem 3 ligações. Então é implícito. Quando você diz que aqui você tem um ácido ciclo, né? Porque, lógico, uma cadeia fechada. Pente, porque tem 5. Né? An, porque logicamente é saturada. E sua função é oico, você não precisa indicar esse carbono. Você já tem que entender que essa carboxila ela tem que estar fora dessa cadeia. É impossível ela estar junto no carbono, até porque esse carbono é secundário. Se eu colocar uma carboxila aqui, esse carbono ficará com 5 ligações. Certinho? Então, nomenclatura bem igual, né? bem tranquila. Sempre a gente trabalha com os mesmos 3 partes de nomenclatura. Prefixo, carbono, infixo, ligação e o sufixo, a minha função. Beleza? Nomenclatura usual. Dentre as nomenclaturas, a gente basicamente tem 2 compostos que a gente tem que saber, né? Usualmente, que é justamente o metanoico e o ácido etanoico. Pelas suas características, pelas suas necessidades, produções, utilizações cotidianas na indústria química, então são muito importantes. O primeiro aqui seria o ácido metanoico. O ácido metanoico, ele é muito conhecido pelo nome vulgar dele, que é o ácido fórmico. Por que ele deu esse nome? Fórmico em latim vem de formiga. E aí você já faz associação, né? É justamente aquela substância, né, que arde, né, quando ela penetra nossa pele, quando a formiga ela pica a gente. Então, o que acontece? O ácido metanoico, que é o ácido da formiga, ele é muito conhecido vulgarmente pelo ácido fórmico. Então, vamos colocar aqui do lado, né, fórmico. O fórmico, só por curiosidade,
vem do latim formiga, certo? Primeiro, né, ácido importante para decorar, nomenclatura usual. Segundo, nosso ácido etanóico, um dos primeiros ácidos orgânicos a serem, né, não descobertos também, mas a serem estudados, que é justamente o ácido que foi produzido na fermentação de um vinho, né? A fermentação de um álcool vai produzir o ácido. Então, como se produzia muito vinho, então se percebeu que essa fermentação produzia uma substância azeda. Ela azedava, e é justamente o nome em latim que a gente usa para o ácido etanóico, acético. Acético vem justamente de azedo. Então você tem o ácido fórmico, de formiga, e o ácido etanóico, que é o acético, do azedamento, dele é ácido, né? Então, quando você oxida, essas são reações depois que a gente estuda, a oxidação do etanol vai produzir, né? Também, lógico, tem outras reações, vai produzir o ácido etanóico, essa substância azeda, daí o nome em latim acético. Tranquilo? Então, esses dois são os mais importantes a nível de nomenclatura, certo? Usual. Tranquilo? Bonitinho? Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar a parte das propriedades. Como eu sempre digo, né? É importante vocês terem domínio sobre a função, porque se eu não souber a função, eu não tenho como caracterizar, né? Isso é uma coisa óbvia. A gente não tem como caracterizar uma pessoa, definir uma propriedade de uma pessoa, se eu não sei quem é aquela pessoa. Apesar de hoje em dia, né? Hoje em dia não. Sempre o ser humano tem essa mania, né? Os preconceitos. Mas aqui na química, na parte de ciência, a gente não pode fazer isso. Então não tem como chegar assim para qual é o ponto de fusão, qual é a solubilidade, como é que ele reage, né, fisicamente, agora quimicamente, um ácido carboxílico. Se você não sabe nem o que é um ácido carboxílico, nem entende qual é o grupo funcional, será impossível você definir as suas propriedades. Vou separar a nossa aula, né, já está separada, lógico, mas em duas partes. Na parte do conhecimento da função, foi o grupo funcional, entender a sua fórmula geral, né, para poder discutir quais são as suas variáveis, possibilidades de construções, e a nomenclatura. Mas eu considero essa primeira parte da aula a parte base, a parte que mais importa para um vestibular, a parte que mais vai cair, inclusive, nos vestibulares, são as propriedades. Eu com certeza, me interessa muito mais saber como é que a substância se comporta do que saber apenas qual é o nome daquela substância. Eu posso não saber o nome de uma pessoa, o nome de um aluno, mas eu quero entender as suas características, né? Então, a parte de propriedade é a fundamental. Aí alguém vai dizer, mas se eu não souber a função é a parte base da aula, né? Você tem que primeiro conhecer, né, para depois definir a propriedade. Então, vamos lá. Quando você fala em propriedades, vamos colocar aqui então, né? Quando eu estou falando aqui de propriedades, a primeira coisa que a gente tem, como eu disse, né, agora, é conhecer. Então, conheci bem meu ácido carboxílico, e conhecendo bem meu ácido carboxílico, eu percebo que eu tenho um oxigênio da carbonila e a minha hidroxila. Ou seja, eu tenho dois pontos de altíssima eletronegatividade, o que já vai me dar uma ideia de quê? De polo. Então já vai me dar uma ideia que eu vou ter um vetor nesse sentido que vai me indicar que esse lado aqui da estrutura como um todo, né? Essa cabeça, como a gente chama aqui, a cabeça carboxila, ela vai estar negativa. E o lado do R, o carbono, ele vai estar positivo. Então você vai ter um polo. Se vai ser maior, se vai ser menor, é o que a gente vai discutir. Mas eu terei um polo. Né? Outra coisa importante, só de conhecer a minha função, é justamente a lembrança, né, do OH em uma estrutura. Se eu tenho um OH na minha estrutura, eu já sei que entre as minhas estruturas, vamos deixar isso bem claro, entre as minhas estruturas, eu vou fazer uma ligação do tipo ligação de hidrogênio. Isso aí já vai me adiantar bastante nas propriedades físicas.
Porque eu sei, se eu tenho ligação de hidrogênio, e eu lembro que as ligações de hidrogênio dentre as intermoleculares são as mais fortes, eu já posso imaginar que comparativamente, né? E aí vamos deixar bem claro, quando você compara dois compostos orgânicos, você tem que comparar com características semelhantes. Um de 3 com um de 3 carbonos. Eu não posso chegar a comparar um ácido com 3 carbonos e um hidrocarboneto com 25. Você está trabalhando, lembre que tudo aí você tem interações eletrostáticas. Então as comparações são feitas sempre ou um pequeno e um grande da mesma função, né, ou dois praticamente iguais de funções diferentes. Então eu posso dizer que, comparando com outras funções, meu ácido carboxílico orgânicas, né, moleculares e orgânicas, eles vão ter altos pontos de fusão. Né? Então, muito cuidado, né? Tal composto tem alto ponto de fusão. Comparado a quem? Se eu for comparar um composto desse com o iônico, já vai começar a complicar. Porque o iônico é retículo cristalino, né, muito maior o meu ponto de fusão e ebulição. Certinho? Então, as coisas importantes eu tenho que ter. Presença da minha carboxila me dá uma polaridade na minha estrutura. E essa polaridade é a da maior dentre as moléculas, que vai ser a minha ligação de hidrogênio. E aí agora a gente já vai começar a discutir, né? Solubilidade, ponto de fusão, quando é maior, quando é menor. Então vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar a parte de solubilidade. E aí, né, já começamos a discutir, e o bonito é isso, né? Quando você já discute que você tem uma molécula polar, faz ligação de hidrogênio, automaticamente na minha cabeça e na de vocês, já vai dar a ideia de que ela é solúvel em água. Eu só tenho que tomar cuidado com essa nossa química orgânica, porque ela é muito complexa. Ela é fácil nesse sentido que eu posso sair a partir de um, né, sair caracterizando vários outros, como a nomenclatura, é base para todos. Mas eu tenho que lembrar que o carbono ele faz uma variedade de características de encadeamentos. Então eu não posso chegar assim, o ácido carboxílico é sempre solúvel em água. Não, eu posso dizer que, como essa carboxila ela é polar, se você tem uma estrutura curta, você vai ter uma alta polaridade. Se você vai acrescentando carbonos na sua estrutura, lembre lá, carbono e hidrogênio, a força resultante é nula, né, porque você vai ter ângulos iguais, ligantes iguais, o aumento da minha cadeia vai diminuir minha polaridade. Então eu posso dizer, generalizando, que quanto menor a minha cadeia, maior será a minha solubilidade em solventes polares. Um exemplo clássico seria a água. Mas aí, por favor, tem que tomar cuidado com isso no vestibular. Ou numa prova, né? Lógico. Se o professor pergunta, né? Ou a prova pergunta, quais são os ácidos carboxílicos mais solúveis em benzeno? Benzeno é um solvente apolar. Né? Ou biologia, né? Ou bioquímica, quais são os ácidos carboxílicos mais solúveis em lipossolúveis, né? Em lipídios? Aí você vai ter solventes apolares. E aí então não seriam cadeias pequenas, seriam cadeias longas. Importante é entender, né? Se eu sei que menor a cadeia, entender, né? Decorar. Você tem um grupamento, né? Carboxila mais forte atraindo, então você vai ter logicamente, um maior solubilidade em água. Tranquilo? Vamos lá agora para ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e meu ponto de ebulição. Uma coisa interessante é você visualizar como é que vai ocorrer essas interações. E aí eu estou trabalhando, se eu trabalho com ponto de fusão e ponto de ebulição, eu estou falando de ligações intermoleculares, atrações eletrostáticas. Então, se a gente construir aqui, né, duas estruturas carboxílicas, vamos lá, C+O traço OH, vou traçar, fazer outra do lado de cá, né, um C+O traço OH. E meu Rzinho, que não estou preocupado por enquanto, né, ao menos nessa aula, em caracterizar quem é o R, se é 1, se é 2, se é 3. O importante é que você consiga visualizar que no caso dos ácidos carboxílicos, você tem a possibilidade de você produzir
para cada estrutura ligante, 2 ligações de hidrogênio. E se você tem 2 ligações de hidrogênio, você tem maior interação. E aí eu estou falando só da ligação mais forte, né? Porque ainda teria os dipolos induzidos dos carbonos. O que interessa mais na química é a mais forte de todas. Então, como eu tenho 2 ligações de hidrogênio, então você vai ter uma maior interação eletrostática, o que vai me dar um maior ponto de fusão e ebulição comparado com outros compostos orgânicos moleculares. Quando você vai trabalhar na própria cadeia, né, aí o que vai interessar, e aí preste bastante atenção, não é a ligação de hidrogênio. Porque independente se eu tenho um carbono ou eu tiver 30 carbonos, as interações de hidrogênio são iguais. O que vai interessar é o tamanho do meu R. Porque se meu R aumenta, entre eles eu vou ter maior, o pessoal chama de superfície de contato. Eu prefiro chamar de maiores ligações entre elas, atrações eletrostáticas, os dipolos induzidos. Então eu posso dizer que quanto, né, vou botar aqui como observação, quanto maior a minha cadeia, e aí eu estou comparando entre os ácidos carboxílicos, quanto maior a minha cadeia, maior será meu ponto de fusão e ponto de ebulição, lógico. E o meu ponto de ebulição. Então vamos deixar claro. Se você estiver comparando entre compostos diferentes, funções diferentes, eu tenho que lembrar que ele faz 2 ligações de hidrogênio, portanto maior interação, tende, em cadeias semelhantes, ter maior ponto de fusão e ebulição. Já se eu estiver trabalhando com o mesmo tipo de composto, o mesmo tipo de função, o aumento da cadeia vai aumentar meu ponto de fusão, porque aumenta, aspas, a superfície de contato, aumenta as interações eletrostáticas entre os meus compostos. E aí, né, para a gente finalizar essa aula, vem aquela curiosidade para a galera que gosta mais da biologia, né, e junta com a bioquímica. Da onde vem o termo ácido graxo? Né? Cadeias longas. Aí já dá para a gente fazer uma associação. Se você aumenta a sua cadeia, você vai, vou brincar, engraxando esse ácido. Ou seja, você vai tornar esse ácido cada vez mais sólido. Então você vai engraxar, graxa no sentido de tornar mais viscoso, mais sólido o meu composto. Beleza? Então quando você fala assim, eu tenho ácidos graxos, aí decora, né? Aí são ácidos carboxílicos com 12 ou mais carbonos. Por que tem que ter 12, 13, 14? Porque se você começar a diminuir muito no seu ácido, você diminui o ponto de fusão, o ponto de ebulição. Então você vai tornando ele líquidos menos viscosos, né? Que é justamente como o ácido etanóico, o ácido acético, né? Que a gente produz, inclusive, não é o vinagre que a gente, como é que eu posso dizer assim, consome, ele não vem direto do ácido acético, ele é produzido pela fermentação, então é uma via de fermentação do vinho. Então, nós não pegamos o ácido acético, né, puro e para fazer o vinagre na diluição, mas a gente sabe que ele é líquido, bem pouco viscoso. Já os ácidos acéticos graxos, maiores, mais viscosos, mais sólidos. É lógico que tem uma série de influências, como o tipo de insaturação, mas de um modo geral, o termo graxo vem justamente disso, né? O tamanho dessa cadeia maior vai engraxar, vai tornar um pouco mais sólido os meus ácidos carboxílicos. Tranquilão? Bom, espero que mais uma aula cumprida, né? Espero que vocês tenham entendido tudinho, né? Mas qualquer coisa, né? Estamos à disposição aí em nossas redes sociais para tirar as dúvidas de vocês, certo? Um abraço, pessoal, tudo de bom.